Eu vou resumir aqui para vocês toda essa história de taxação de investimentos no exterior, tá? Eu vou focar aqui somente na pessoa física, o que vai acontecer, o que vai mudar para a pessoa física, tá? Então eu vou deixar de lado a história de offshores, fundos exclusivos, enfim, que eu acho que é o que vocês querem saber, né? O que vai mudar para a pessoa física? Vamos lá, como que é hoje a tributação de investimentos lá fora? Hoje em dia, se você vender menos do que 35 mil reais dentro de um mesmo mês, você é isento de imposto. Se você vender mais do que 35 mil reais, sendo que você está realizando um lucro, não precisa ser um lucro de 35 mil reais, qualquer lucro que você tenha dentro dessa venda de 35 mil reais, você precisa pagar 15% de imposto no mês seguinte. Então, é apuração mensal, tá? Então, todos os meses você pega todas as operações que você fez no mês. Se você vendeu abaixo de 35 mil reais, você é isento. Se você vendeu acima, você precisa pagar imposto em cima do seu lucro. O que vai mudar? Essa apuração, que hoje é mensal, passará a ser anual. Então, você não vai mais precisar ficar pagando. Se você vende, né? Depois eu vou entrar no quesito em quem não vende. Mas se você vende, faz a venda todos os meses e precisa apurar hoje todos os meses, você não vai mais precisar fazer isso. Você fará isso só uma vez por ano, tá? Então, você pega todas as operações do ano inteiro e aí você calcula qual foi o seu lucro com todas as operações que você fez no ano. Uma vez que a base de cálculo vai deixar de ser apuração, vai deixar de ser mensal e passará a ser anual, esse limite de 35 mil reais de isenção vai deixar de existir, não vai mais existir. Então, a base agora é anual e não terá mais nenhuma faixa de isenção. Vendeu, teve lucro, precisa pagar imposto, tá? De qualquer valor. Beleza. Aí você entra, Júlia, e quem não vende? Se eu não vender, eu preciso pagar imposto? Não. A tributação em cima da pessoa física é no regime caixa. Aí isso tô falando para a pessoa física, porque isso mudou para offshores, enfim, mas não tô entrando nesse quesito aqui. Para a pessoa física, não, você só paga imposto se você vender. Júlia, tenho ativos na minha carteira que eu não pretendo vender nunca, vou só acumulando os ativos na minha carteira para o longo prazo, quero ficar com esses ativos para compor o meu patrimônio, não vou vender. Então, para você não muda nada, tá? Só em questão de venda mesmo, quando você realiza o lucro, tem que pagar imposto. Um outro ponto é algo que passará a existir, que é a compensação de prejuízos, que hoje não tem. Como que funciona hoje? Vamos supor que eu tenho 2 ativos, tenho 2 ações. Em uma ação eu tive lucro e em outra ação eu tive prejuízo. O que acontece hoje em dia? Caso eu decida vender essa ação que eu tive lucro e essa venda acima de 35 mil, eu preciso pagar imposto em cima do lucro que eu tive com esse ativo específico. Eu ignoro. Assim, tanto faz que você teve prejuízo com os outros. Se você teve lucro com um ativo, você precisa pagar imposto em cima dele e, assim, ignora o seu prejuízo. Você mesmo entuba o prejuízo e aí, mas do lucro, eles querem participar, entendeu? Então, aí, hoje em dia é assim. E como passará a ser? Você poderá compensar o prejuízo de um ativo com o lucro do outro. Então, você chegará lá ao final do ano e você colocará todas as suas operações. Então, a base de cálculo, lucro em cima do qual você fará o seu cálculo do imposto que você terá que pagar, será o lucro de todas as operações. Então, tanto de lucro com uma, tanto de prejuízo com outra, tanto de lucro com uma, tanto de prejuízo com outra. A soma disso tudo vai dar um valor. Se esse valor for positivo, ou seja, em todas as operações que você teve, o saldo final foi positivo, você teve lucro com a soma de todas as operações que você fez,
então você pagará 15% de imposto em cima desse lucro aqui, tá? Então, com isso você compensará os prejuízos. Em relação aos dividendos, não mudará nada, porque o que acontece? Os dividendos já são tributados hoje em 30% lá na fonte, então é retido na fonte. O valor que cai na nossa conta já é descontado de imposto de renda, a gente já paga 30% de imposto em cima dos dividendos que a gente ganha. Aí o que acontece? Essa regra de 15% de imposto também tem a ver com os proventos recebidos. Então, se você não pagasse nada de imposto em cima dos dividendos, você teria que pagar os 15%. Como você já paga, como nós já pagamos 30% em cima de todos os dividendos que a gente recebe, a gente não vai precisar pagar nada a mais. Por quê? O Brasil e os Estados Unidos têm um acordo de reciprocidade tributária, ou seja, se nós já pagamos imposto lá e essa alíquota que nós pagamos lá é maior do que a devida aqui dentro, a gente consegue compensar isso, então a gente não precisa pagar nada a mais, a gente já paga mais, tá? Então, em questão dos dividendos, não mudou nada. Para resumir, então, é isso, acabou a isenção, não tem mais isenção, vendeu ativos lá fora e teve lucro. Se você vendeu $1 e teve lucro, você precisa pagar imposto de 15%, agora calculado em base anual, então você pagará uma vez só por ano. Poderá usar o mecanismo de compensação de prejuízos e dividendos continua da maneira que está hoje, já tributado lá na fonte com a alíquota de 30%.